Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. E vamos à Bíblia, vamos abri-la em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. E o tema da mensagem que o pastor traz para a igreja nesta manhã de domingo é: aos que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Encontraram? 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus havia prometido que Eli e toda a sua família e toda a sua descendência seriam sacerdotes de Deus para sempre. E passaria de pai para filho, pai para filho. Mas aí os filhos de Eli começaram a fazer a obra de Deus relaxadamente. Começaram a viver uma vida de erros dentro da igreja, uma vida de pecados, atitudes terríveis. E Eli, já velho, talvez já sem energia, não sei, mas a verdade é que ele não repreendeu os filhos como Deus esperava que ele o fizesse. Aí Deus disse: pois bem, eu prometi, mas agora não mais. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Senhor Jesus Cristo, queremos ouvir a tua voz, porque a tua voz, a tua palavra é o alimento do espírito, é o alimento da alma. A tua voz é que nos guia pelos retos, santos e justos caminhos. O salmista diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós só teremos luz para iluminar a nossa caminhada se a tua palavra estiver dentro da gente, se a tua palavra estiver impregnada no nosso espírito. Aí ela será uma luz potente para mostrar as pedras, os buracos, os precipícios, os espinhos, as armadilhas. Sem a tua palavra é caminhar no meio da escuridão. E quem caminha no meio da escuridão sofre consequências desastrosas. Portanto, meu Deus, fala conosco nessa manhã. Estamos ansiosos para ouvir a tua voz. Fala através de mim, o teu pastor, o teu servo. Usa-me, inspira-me, dá-me sabedoria para que eu possa explanar a tua palavra, proclamá-la com verdade, para que tudo seja para a tua honra e glória e louvor e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Então, meus irmãos, o Senhor Deus diz: aos que me honram, eu honrarei. O que é honrar a Deus, hein? O que é honrar? Honrar é você reconhecer alguém como importante, é você tratar a pessoa na mais alta estima, com mais absoluto respeito, é você tratar aquela pessoa com a mais absoluta consideração, é você tratar alguém com uma coisa super preciosa. Isto é honrar. O contrário disso tudo, o que é?
desonra, que é você tratar alguém importante como uma pessoa comum. Desonra é você tratar com desprezo, com desrespeito, com desdém. Isso é a desonra. Então o Senhor disse: quem me honra, quem me trata em autoestima, quem me reconhece, quem me dá valor, quem tem consideração para comigo, quem me vê como a pessoa mais preciosa, eu o verei da mesma forma. Mas os que me desprezam, eu também vou desprezá-los. Infelizmente, irmãos, a honra é uma virtude quase que extinta nos dias que nós estamos vivendo. Quase não se pratica mais isso nos relacionamentos sociais. Já não há mais aquela coisa de honrar o amigo, honrar o vizinho, aquele vizinho bom, aquele vizinho gente fina. Isso aqui foi extinto. Quase não se pratica mais honra nas famílias, entre os cônjuges, até dentro do ambiente religioso e espiritual. Isso é coisa muito rara, extremamente rara, né? Mas de uma importância que você não faz ideia. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos capítulo 13, versículo 7. Veja o que Paulo diz à igreja, que é o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. Ele disse isso à igreja há 2000 anos atrás. Hoje, mais de 2000 anos depois, está sendo repetido. Ok? Então vou ler. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então nós devemos honrar uns aos outros. Isso aí é sem sombra de dúvida. Nós devemos honrar, o marido deve honrar a sua esposa, a esposa deve honrar o seu marido, não é verdade? Chega aniversário da esposa, o marido tem que honrá-la, ele tem que dar o melhor presente que ele possa. Pode ser um presente simples, desde que seja o melhor que ele possa naquele momento, o melhor que ele possa naquele instante. Ele tem prazer em fazer isso. A mesma coisa quando é o contrário. Honrar de todas as formas e maneiras, mas além de honrar uns aos outros, a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus sobre todas as coisas. Olha, meu irmão, minha irmã amada em Cristo, o honrar a Deus sobre todas as coisas é a chave para que você possa receber de Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Isso é a chave. Estou dando para você o segredo. Quando nós deixamos de honrar a Deus sobre todas as coisas, a gente simplesmente deixa de desfrutar os benefícios de Deus para a nossa vida. João alerta sobre isso, segundo a Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Olha como João fala sobre isso. Deixar de honrar a Deus sobre todas as coisas faz você perder o privilégio de desfrutar os benefícios de Deus na tua vida. Então, 2 de João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 8. João diz para a igreja: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Quer dizer que nós devemos tomar cuidado para não perdermos aquilo de melhor que Deus tem preparado para a minha vida, para a tua vida também. Muita gente, irmãos, não tem desfrutado do melhor de Deus, simplesmente porque não honra a Deus acima de todas as coisas. Essa é a chave. Todos nós que somos eleitos, que somos predestinados, olha, nós sempre vamos ter o amor de Deus, sempre. Isso aqui é uma coisa inequívoca. Mas entenda uma coisa, mesmo tendo o amor de Deus na nossa vida, Ele nos amou, Ele nos ama, Ele nos salvou, Ele nos guarda, Ele nos protege. Porém, as recompensas de Deus, as bênçãos especiais de Deus, essas só virão à medida que eu honrar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não honro, não tenho direito. Se eu honro mais ou menos,
também vou ter direito mais ou menos às bênçãos de Deus. Se eu honro Deus acima de todas as coisas, eu receberei completo galardão. Olha, o completo galardão é só para quem dá a Deus uma completa honra. É só para quem honra a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, Deus honra aqueles que lhe obedecem, aqueles que se submetem a Ele, aqueles que lhe têm autoestima, em alta consideração. Esses são honrados por Deus. Amém? Você quer ver uma coisa? Venha comigo no livro de Marcos, Mateus, Marcos, no capítulo 6 desse livro, versículo 2 em diante. Olha o que aconteceu. Chegando o sábado, passou Jesus a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. Não pôde fazer ali milagres, nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Você vê, Jesus não foi honrado na sua própria casa. E ele diz: olha, no meio dos meus eu não fui honrado, e por isso não pude realizar muitos milagres no meio de vocês. Irmãos, todo mundo deseja ser bem-sucedido, todo mundo quer que Deus lhe proporcione o melhor da vida, todo mundo deseja que Deus lhe dê prosperidade, que Deus abra portas, que Deus torne os sonhos realizados. Todo mundo quer isso. Mas o problema é que todo mundo quer. Mas eu pergunto, será que todo mundo quer também honrar a Deus sobre todas as coisas? Se não honrar a Deus sobre todas as coisas, fica impossível que os teus desejos se tornem realidade. Deus fica impedido. A palavra diz, Paulo disse aos Hebreus, que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Mas a palavra também diz aqui que ele fica impedido de abençoar aqueles que não o honram. Jesus diz: por isso eu não pude realizar muitos milagres no meio de vocês, porque vocês não me honraram. Vocês me viram apenas como o filho do carpinteiro, o filho de Maria. Vocês me viram apenas como um homem comum, um profeta qualquer de Israel. Vocês não me viram como Deus eterno, como Deus soberano, como Messias, como Salvador de vocês. Está vendo aqui? Agora vem a pergunta: como é que nós honramos ou deixamos de honrar a Deus? Como é que nós fazemos isso? Que atitude eu tomo, ou que atitudes eu posso tomar que Deus vê que eu o honro? Que atitudes eu posso tomar que Deus está vendo que eu não o honro? Abrem Provérbios. Provérbios capítulo 3. Versículo 9 e 10. O sábio Salomão diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus está ensinando através de Salomão com essa mensagem aqui? Salomão está nos ensinando a honrar ao Senhor com as nossas primícias. As primícias, isso aqui é um princípio da honra, porque quando você honra a Deus com as primícias, você coloca Deus em primeiro plano, você coloca Deus em destaque. Quando eu dou para Deus as primícias do meu tempo, as primícias do meu dinheiro, as primícias do meu talento, da minha vida, eu estou demonstrando na prática que Deus está acima de qualquer outra prioridade da minha vida. Você entendeu o que eu falei?
quando eu dou as primícias do meu tempo. Eu não posso dar a sobra do meu tempo para Deus. Eu dou o melhor do meu tempo. Quando eu dou as primícias do meu dinheiro, quando eu dou as primícias dos meus talentos, se eu sei tocar, eu vou tocar da melhor maneira para Deus. Se eu sei cantar, eu posso cantar todas as músicas desse mundo da melhor maneira, mas aquela que eu cantar para Deus vai ser a minha melhor interpretação. Eu dou o melhor para Deus. Então, na prática, eu demonstro para Deus que Ele é prioridade na minha vida. Diga graças a Deus. Olha, irmãos, desde que veio a revelação da graça de Deus, e até antes, o Espírito Santo sempre colocou em mim isso aqui, ó. A vontade de Deus está acima de qualquer projeto da minha vida. Eu fazer a vontade de Deus está acima de qualquer outra coisa. É prioridade número 1. Você vê, foi exatamente as primícias que marcou a diferença entre a oferta de Caim e Abel. Vamos recordar isso aqui? Vamos lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo 3 em diante. Isso aqui tem uma lição tremenda para a gente. O texto diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Olha, 2 irmãos, os 2 conheciam Deus, os pais conheciam Deus, os 2 foram educados na palavra de Deus, só que um era vaso de honra, o outro era vaso de desonra. Aí a Bíblia diz: Abel deu as primícias do seu rebanho. Ele deu para Deus o melhor, ele deu para Deus o mais valioso. Ele foi oferecer uma oferta a Deus, ele era criador, tinha gado, tinha ovelhas, chamou o seu capataz e disse: olha, eu preciso dar uma oferta para Deus. Eu quero que você separe aí do rebanho o melhor gado. Qual é o melhor boi que tem aí? Seu Abel, tem o boi Nelore, não sei das quantas. Olha, está bem cevado, está pronto para levarmos para uma exposição. O senhor vai ganhar muito dinheiro, esse animal vai ser muito premiado. E quando o senhor for vendê-lo, vai lhe dar muito lucro. E se o senhor vender o sêmen para reproduzir, aí é que vai ganhar dinheiro, isso não importa. É esse que eu vou ofertar a Deus. As primícias do rebanho, está aqui. E Caim, agricultor. Caim fez, irmãos, aquilo que a maioria faz. A maioria do povo de Deus faz. Pega qualquer coisa e oferece a Deus. Normalmente não mais sobra para Deus. Era agricultor, tinha lá suas plantações de uva, suas plantações de melão, suas plantações de maçã, suas plantações de verdura. E ele chega, pega umas verduras aí. Rápido. O empregado foi lá, pegou maçã já bichada pelos animais, passarinho já tinha comido. Pegou tomate amassado, alface murcha, batata cheio daquela, como é que é? Brócolis, broca, cheio de broca. Quando a gente vai na feira ou no mercantil, quando você vai, eu sou assim. Às vezes quando eu vou fazer compra, eu gosto de ir à feira, eu gosto muito de ir. Eu chego na banca do rapaz, tomate bonita. Ele só quer o quê? Quer 1 quilo, 2 quilos? Aí eu digo, quero 1 quilo. Aí eu digo, não, posso escolher? Pode. Eu escolho uma por uma. Olha, uma por uma. Não, essa aqui tá meio amassadinha. Essa aqui tá legal. Vou comprar o quiabo, eu quebro um por um aquele cabinho do quiabo. Porque quando ele quebra, é porque ele tá verdinho. Se você entorta e ele não quebra, ele entorta, ele tá o quê? Murcho. Você leva quiabo murcho? Leva?
Não. Então, foi o que esse rapazinho aqui fez. Não tratou Deus como prioridade, sabe? Pegou qualquer coisa, ofereceu para Deus. Irmãos, quando nós agimos assim, a gente procede como Caim. Sem perceber, sem se perceber, a gente se coloca como prioridade e não Deus. Porque quando é para você, você não sabe escolher o melhor? Quando é para você, você não sabe examinar. Não, isso aqui eu não quero. Não, isso aqui não está bom. E quando é para Deus, é de qualquer jeito? Então, quando você age como Caim, sem se dar conta, você se coloca como prioridade. Quando a prioridade tem que ser Deus. Eu disse que honrar a Deus é obedecer a Deus. Abre em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Já é um versículo muito conhecido da gente. Nós já somos extremamente íntimos com esse versículo. Quando o apóstolo diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Olha, Paulo aqui está condenando a falta ao culto a Deus, a falta aos cultos da igreja, sob qualquer circunstância. Ele diz: não deixemos de congregar. Quando a igreja se congrega, nos dias que a igreja se reúne, no dia de cultuar a Deus, Paulo está dizendo: você não falte. Congregar é vital, congregar é essencial. Nada pode servir de desculpa para justificar as nossas ausências aos cultos. Nada. Absolutamente nada. Nada pode justificar. Quando eu honro a Deus, eu levo isso aqui a sério. Vamos no livro de Salmo. Salmo 84. Salmo 84, versículo 4. Encontraram? Ele diz assim, o salmista: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. No versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O salmista está dizendo: Senhor, felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos são aqueles que estão frequentemente no teu templo. Esses são os felizes, esses são os bem-aventurados, esses são os bem-sucedidos. Ele diz: olha, Senhor, passar um dia nos teus átrios, a entrada do templo. Ele diz: se eu ficar só na entrada, se não tiver espaço nem para eu entrar, vale mais do que passar 1000 dias em qualquer outro lugar. Será que nós sentimos isso aqui, irmãos? Um dia na tua casa, Senhor, vale mais do que 1000 dias na Europa. Vale mais do que 1000 dias na beira de uma praia. Vale mais do que 1000 dias desfrutando de todos os prazeres desse mundo. Está aqui. Amém? Então, não faltar cultos é o quê? Honrar ao pastor. Hã? Não, honrar a Deus. Honrar a Deus. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 52. Ele agora está falando do que aconteceu no exato momento que Jesus foi elevado aos céus. Estava lá aquele grupo de discípulos, o Senhor ascendeu aos céus, eles tiveram o privilégio de presenciar isso, de serem testemunhas ocular desse momento supremo. E aí o texto diz: então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Versículo 53. E de vez em quando,
eles iam lá no templo adorar a Deus. De vez em quando, Jesus já não estava mais com eles, subiu ao céu, agora tem coisa mais importante para fazer. Enquanto o homem estava aqui com a gente, ele estava presente, a gente tinha que levar a coisa mais a sério, mas agora ele não está mais. Como é que não é? Não! E estavam sempre em casa ou no templo? Hã? E tem uns idiotas hoje que infestam a internet, dizendo não precisa de templo, a igreja é em casa, a casa é a minha igreja. Se nós nos reunirmos 2 ou 3 em nome de Jesus, ele está no nosso meio, faça da sua casa a sua igreja. Negativo. Não, senhor. Igreja é uma instituição divina. A igreja tem um governo. Se você não está debaixo do governo que Deus estabeleceu para a igreja, você não é igreja dele. A igreja se reúne no templo, como nós estamos aqui. Eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. Diga glória a Deus. Então, honrar a Deus é obedecer os mandamentos. Diga honrar a Deus é obedecer os mandamentos. Então vamos lá em Êxodo capítulo 20. Já que falamos de mandamentos, vamos fazer um teste. Se nós estamos obedecendo os mandamentos. Versículo 3. Êxodo 20. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você tem cumprido esse mandamento? Não terás outros deuses. Não farás imagem de escultura, não as adorarás, não lhe prestarás culto. Isso aqui a gente obedece, não obedece? Ou tem alguém aqui que não obedece? Quem obedece, diga amém. Mas no versículo 7, ele diz, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui ninguém brinca com Deus, aqui ninguém brinca com o nome de Jesus, aqui ninguém toma o nome do Senhor em vão. Todos nós obedecemos esse mandamento. Capítulo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Não importa se o pai é bom, se o pai é mau, se foi uma má mãe, se foi uma mãe perversa, honrar pai e mãe. Pai e mãe é para ser honrado em qualquer circunstância. Diga glória a Deus. Para que se prolonguem os teus dias na terra. Quer dizer que deixar de honrar pai e mãe pode abreviar a vida. Deus pode te dar um açoite, uma morte prematura. Está aqui escrito. Será que nós temos honrado pai e mãe? Eu sei de histórias de filhos que são inimigos de mãe, são inimigos do pai, guardam mágoa, rancor. Não, meu pai não foi um bom pai. E daí? Se ele não foi um bom pai, tenha compaixão dele, tenha dó dele. Talvez não tenha tido a oportunidade de ouvir o que você tem ouvido, de aprender o que você tem aprendido. Seja misericordioso, seja perdoador, mas honra o teu pai, honra a tua mãe. Amém? Versículo 13. Não matarás. Isso aqui é barbada, né? Aqui não tem nenhum assassino, não tem? Tem? Hã? Quem é assassino aqui? Não, mas não. Mas aqui não está falando de palavra não, que está falando de matar mesmo, tirar a vida. Eu sei que palavras às vezes matam, mas ele está falando aqui de matar mesmo, matar, tirar a vida do outro no momento de raiva, por vingança, por ódio, por inveja, por qualquer outra coisa. Isso aqui nós estamos livres disso. Versículo 14. Não adulterarás. Uma vez que
você se converte, uma vez que Deus te dá vida outra vez, você é nova criatura, você é fiel à tua mulher, você é fiel ao teu marido. Adultério está arriscado no nosso dicionário. Nós não vivemos em adultério. O homem cristão, ele não tem a esposa em casa e 10 na rua. Ele tem uma só mulher, uma só esposa. A mesma coisa a esposa, ela não tem um marido em casa e uma porção de amantes na rua, ela tem um só marido. E ela honra o seu marido. Amém? Versículo 15. Não furtarás. Também a gente obedece, claro. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem é de Deus não dá falso testemunho. Tem muita gente que dá. Faz coisa errada, sai da igreja, aí para dar uma de bonzinho, bota a culpa no pastor, bota a culpa nos irmãos, diz que não, eu saí porque falta amor, ali não tem amor, quando o sujeito é que foi mau caráter, o sujeito é que foi calhorda, o sujeito é que foi hipócritazinho, mas ele sai e ele dá um falso testemunho. Mas quem é de Deus não faz isso, né? Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O pecado da cobiça. O irmão fulano comprou um carro. Se eu pudesse ter esse carro, eu daria tudo para ter esse carro. Olha, o irmão fulano arranjou um bom emprego. Olha, se eu pudesse, eu puxava o tapete dele para tomar o lugar dele. Isso aqui não... Cobiçar a mulher do outro. Cobiçar o que o outro possui. Não. Quem é de Deus, ele está satisfeito com aquilo que Deus tem lhe dado. Com a posição que Deus tem lhe colocado em nome de Jesus. Amém, irmão? Então estamos bem. Quando você obedece esses mandamentos, você está honrando a Deus. Quem tem obedecido, levante a mão. Assim, bem alto. Quem tem obedecido? Diga glória a Deus. Mas eu pulei um de propósito. O versículo 8, você percebeu que eu pulei? Está na lista. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha, irmãos, lembra-te do dia de sábado. Não é sábado do calendário. Não é sábado ontem. Essa palavra sábado aqui no hebraico, nessa época aqui, que Deus deu a tábua da lei para Moisés, não existia calendário romano. O calendário romano foi muitos séculos lá na frente. Isso aqui não havia calendário. Essa palavra sábado é Shabbatum. O que é Shabbatum? Dia de descanso. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. O Senhor disse, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, esse é meu. Esse eu separei para mim, esse eu santifiquei. Olha, até uns 50 anos atrás, isso era uma prática observada com muito temor pelo povo de Deus. Até 50 anos atrás. Mas de 50 anos para cá, praticamente, as igrejas aboliram o dia do Senhor. Abolir o dia do Senhor é desonrar a Deus. Aí você diz, pastor, e como é que eu guardo o dia do Senhor? O mandamento em si já responde. O mandamento em si já responde. O 7º dia é o dia de descanso, não farás nenhum trabalho. E olha, não é só você não. Nem teu filho, nem tua filha, nem o teu empregado. Não tem lógica você dizer, não, hoje é o dia do Senhor,
hoje nós temos que dedicar esse dia inteiro para Deus, na minha casa nós levamos isso a sério, e tem uma pessoa que trabalha para você matando de trabalhar. É incoerente, não é? Por isso que ele diz, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Mesmo que chegue alguém na tua casa, uma visita, e queira trabalhar, vocês olham, aqui em casa, nós levamos a sério isso. Aqui não se trabalha nesse dia. Me perdoe, me desculpe, se é bem-vindo, estou te recebendo, estou te hospedando, mas se você quer trabalhar hoje aqui dentro, não, mas eu preciso fazer um relatório, senão eu vou deixar de ganhar muito dinheiro, então você vai fazer o relatório em outro lugar. Aqui na minha casa não, porque aqui nós levamos a sério o mandamento de Deus. Amém? Mas Isaías 58 entra em detalhes maiores. Isaías 58, versículo 13 e 14. E outra coisa. Para aqueles que não guardam o dia de descanso e dizem assim, não, isso aí era da lei, isso aí era para os judeus. Eu quero dizer que Deus santificou o sétimo dia na criação. Não havia ainda povo judeu nenhum. Então o sétimo dia é para ser respeitado pelo povo de Deus. Seja judeu, não seja judeu, em qualquer era, em qualquer lugar. Amém? Que tem alguns que usam essa desculpa. Não, isso era para os judeus. Não tinha nação nenhuma. Vamos lá, versículo 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado, volta a dizer, não é sábado, dia do calendário. É dia de descanso. Se profanares o pé de profanar o dia de descanso, o sétimo dia, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao dia de descanso, sábado, shabato, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quer dizer que Deus disse, a cada 6 dias, você vai ter um sétimo, nesse sétimo dia, você vai cessar todas as tuas atividades seculares, e nesse sétimo dia, que eu, Deus Todo-Poderoso, santifiquei, você vai dedicar somente às atividades espirituais. Eu não posso cuidar dos meus interesses no santo dia do Senhor. O santo dia do Senhor não é dia para se trabalhar, não é dia de lazer, não é dia de entretenimento. Pastor, quer dizer que Deus é contra o lazer? Deus é contra o entretenimento? Não. Deus não é contra o prazer de se ir a uma praia, para quem gosta. Deus não é contra, você tem prazer de assistir um bom jogo de futebol, de vôlei, de basquete, esporte que você gostar. Deus não é contra. O problema é que aqui, Deus está conclamando o seu povo a desfrutar de um prazer muito maior do que qualquer outro prazer que a gente possa ter nesse mundo, no seu santo dia. Só isso. Ele disse, olha, você pode desfrutar de todos os prazeres dos outros. Agora o sétimo é meu. Irmãos, é o mesmo princípio do dízimo. O dízimo é de quem? Do Senhor. Eu sou fiel a Deus nos dízimos. Tudo que Deus vai chegar nas minhas mãos, antes de eu gastar, antes de eu pagar uma conta, antes de eu fazer qualquer coisa, eu separo as primícias de Deus. O dízimo é de Deus. Eu não uso o dízimo para nada. Dízimo não é para ajudar pobre, dízimo não é para dar num convento, num orfanato, num asilo de velho, como tem gente que faz. Dízimo é para trazer, para que haja mantimento na casa do Senhor, para manter a obra de Deus. É um princípio. Nós não mexemos no que é de Deus. Ou você pega o dízimo e diz, Senhor, está aqui R$200 de dízimo. 100 eu estou trazendo, 100 eu precisei e vou usar. Você faz isso? Hein?
Deixa eu fazer outra pergunta. Você pega o dia do Senhor e diz: Senhor, acordei e a parte da manhã até meio-dia, enquanto aquele chato estiver falando, eu estou dedicando tudo ao Senhor. Não faço outra coisa. Agora de meio-dia para a tarde, aí isso não leva mal não, mas eu preciso do dia. Eu preciso visitar parentes, eu preciso ir ao shopping, eu preciso levar as crianças no circo, eu preciso levar as crianças no parque, eu preciso fazer uma churrascada com os amigos. Você faz isso? Não, de meio-dia para a tarde, eu fico de frente da televisão, assistindo Faustão, Gugu, assistindo futebol. À noite, vou assistir o Fantástico, vou conversar com os amigos, com os meus vizinhos. É o mesmo princípio, querido. Se a gente não mexe no dízimo, muito menos temos o direito de mexer no dia do Senhor, no dia de descanso. Não é dia para você ir a shopping, não é dia para você cuidar da sua empresa, para você cuidar do seu comércio, para você cuidar de qualquer outra coisa. Não é dia. É um dia que Deus disse: eu separei, eu santifiquei, por isso que é o santo dia do Senhor, porque foi santificado por Deus. A promessa para quem honra a Deus, não profanando o dia do Senhor, é de quê? De uma vida de vitórias, de muitas bênçãos de Deus no seu dia a dia. Está aqui, ó. Eu farei você cavalgar sobre os altos da terra. Eu vou te fazer vitorioso em tudo. Não haverá distância que você não consiga percorrer. Não haverá barreira que você não consiga transpor. Não haverá inimigo que você não consiga derrotar. Eu vou abençoar a tua vida de uma forma especial. Aleluia. Amém? Quantos devem estar profanando o dia do Senhor nesse momento que nós estamos aqui? Nesse momento deve ter gente da nossa igreja que deve ter decidido hoje aproveitar o domingo de outra forma. Não, eu vou todo domingo, né? Deus não vai levar a mal, não. Pastor, quer dizer que se eu tirar umas férias, você tira férias, mas o 7º dia você tem que dedicar a Deus. Não se tira férias de Deus. Amém? Não se tira férias, irmãos. Então está aqui a promessa. Tem um exemplo maravilhoso que ocorreu no ano de 1924, quando foi realizada as Olimpíadas de Paris, os Jogos Olímpicos de Paris. Tinha um atleta da Grã-Bretanha chamado Eric Liddell. E Eric Liddell era o maior atleta da Grã-Bretanha. Ele corria os 100 metros rasos. Eric Liddell era o que é hoje esse jamaicano, Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. O homem que ficou bilionário correndo os 100 metros das Olimpíadas. Esses Jogos Olímpicos que nós vamos ter aqui no Brasil, agora em 2016. Pois bem, Eric Liddell era um cristão. Era um cristão. E ele se preparou para disputar os Jogos Olímpicos. Ele era candidatíssimo à medalha de ouro, o melhor atleta do mundo, todo mundo sabia disso. E ele vai para Paris. E quando chega nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, aí quando dão a ele, ao treinador dele, a escala dos jogos, aí ele viu que as eliminatórias seriam realizadas no dia de domingo. Se você acompanha pela televisão os Jogos Olímpicos, você sabe como é que é. O Usain Bolt é o cara mais rápido do mundo. Mas antes de disputar a final, tem várias provas eliminatórias. E ele tem que passar para aquelas provas. Ele tem que correr. Aí eles selecionam o mais rápido da primeira eliminatória, o mais rápido da segunda, o mais rápido da terceira, até colocar lá 6, 8, não sei quantos são no total. Aí vai ter a grande final. Pois bem, o dia das eliminatórias caiu exatamente num domingo. Que desde que a igreja foi instituída, os apóstolos passaram a considerar o 7º dia, o dia de descanso, o dia do Senhor. Aí ele diz, não, chama o treinador dele e diz, olha, lamento muito, mas eu não vou participar da prova. Mas não pode. Todo o país está aguardando,
toda a Grã-Bretanha, o mundo inteiro está esperando você correr essa prova. Você é o atleta de maior destaque do mundo. É como hoje, o Usain Bolt. Eu, particularmente, quando há Jogos Olímpicos, quando há as Olimpíadas Mundiais, né? Os Jogos Olímpicos do mundo, como é que é? Jogos Mundiais, as Olimpíadas Mundiais, né? Eu fico aguardando a prova dos 100 metros. Porque o cara é um fenômeno. O cara é simplesmente extraordinário. Já imaginou o Usain Bolt chegar se ele fosse um cristão e chegasse numa Olimpíada do Brasil, o Brasil e o mundo estará ligado na televisão para ver o Usain Bolt correr os 100 metros. E aí a televisão dissesse assim: olha, lamento se informar, mas o maior corredor do mundo, o maior atleta da atualidade, não vai disputar a prova, porque ele é cristão, e a prova foi marcada para um domingo, e ele disse que no dia do Senhor ele não corre. Foi isso que Eric Liddell fez. Ele disse: não corro. Foi considerado na época traidor da pátria, traiu a Grã-Bretanha, é um fanático religioso. Como é que é possível o cara agir dessa maneira? Não pode ele agir dessa forma. Não aceitamos isso. Mas ele disse: não corro. E não correu. Não correu. Aí ele olhou a escala dos jogos e viu que durante a semana ia haver as eliminatórias e a final dos 400 metros rasos. Aí ele falou com o treinador e disse: olha, eu quero correr os 400 metros. Aí o treinador disse: mas não adianta você correr. Você é um atleta de 100 metros. Você não tem nem chance. Cada um no seu quadrado. Cada um na sua especialidade. Você é aquele atleta que tem explosão na saída. Em 100 metros ninguém te ganha. Mas se botar para 400, você não é preparado para isso. Não tem condições de você fazer isso. Eu disse: não, mas deixa eu concorrer. Tá bom, então já que você quer. Passou pela primeira eliminatória. Passou pela segunda eliminatória. Passou pela terceira eliminatória e foi para a final. No dia que ele foi para a final, quando ele caminhava para ficar nas raias lá da pista de atletismo, aí um homem se aproximou e deu um papel na mão de Eric Liddell. Ele abre o papel e está escrito: aos que me honram, eu honrarei. Ele guarda o papel e vai para a prova. E sai para disputar os 400 metros e, para surpresa do mundo, Eric Liddell ganha a prova, bate o recorde mundial dos 400 metros, ganha medalha de ouro, e o mundo inteiro entendeu que o cristão tem que honrar a Deus sobre todas as coisas, e quando ele honra a Deus sobre todas as coisas, Deus o honra também, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aos que me honram, eu honrarei. Será que nós faríamos isso? Será? Nós estamos falando de um super atleta. Nós estamos falando de um homem que ganha bilhões por ser o melhor do mundo. E esse homem dizendo: não quero saber se sou o melhor do mundo, se não sou, mas você vai perder milhões de dólares. Vão cortar todos os patrocínios. Se fosse o Usain Bolt hoje. Olha, Usain, os teus patrocinadores vão cortar o contrato. Você vai perder milhões de dólares. E ele dissesse: não importa, mas eu vou honrar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Amém, irmãos? Nós honramos a Deus sobre todas as coisas quando nós damos a Deus aquilo que nos custa alguma coisa. Eu vou explicar. Abra em 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 em diante. Encontraram? 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto
E vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Aí Davi respondeu: eu vim para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos, a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou te comprar pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Olha, preste atenção aqui, irmãos. O grande problema é que as pessoas querem oferecer a Deus as sobras. Não pode. Outros nem as sobras dão. Alegam que não sobrou nada. É aquela pessoa que diz assim: olha, eu não sobrou tempo para eu orar, não sobrou tempo para eu ler a Bíblia, eu não tenho tempo para vir aos cultos, não sobrou dinheiro para eu ofertar na igreja, não tenho condições de ajudar o bom samaritano, não tenho condições de nada. Como é que quer ser honrado por Deus? Como é que uma pessoa assim diz que honra a Deus sobre todas as coisas? Temos que fazer como Davi. O profeta veio: olha, o povo está em pecado, você está em pecado, vocês fizeram o que é mal perante o Senhor, por isso Deus permitiu que a praga se abatesse sobre o povo, já morreu muita gente, vocês têm que voltar a honrar a Deus, a obedecer a Deus. E Deus mandou vocês começarem a fazer isso, erguendo um altar para Ele, oferecendo uma oferta de holocausto para Deus, na eira de Araúna, nas terras de Araúna. Davi disse: perfeitamente. Vamos se consertar com Deus, e a prova de que nós queremos nos consertar vai ser obedecer a Deus. Aí foi. Araúna viu-se: caramba, o rei, com toda aquela comitiva, aquele monte de gente atrás, o que o rei vem fazer aqui? Saiu correndo, se prostrou diante do rei, saudou o rei, honrou o rei, e disse: o que é que te traz aqui? O que é que aconteceu? Que prazer receber o rei nas minhas terras. O que é que houve? Davi disse: Araúna, é o seguinte, profeta de Deus trouxe um recado de Deus para mim, que eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus, e o altar eu tenho que erguer aqui nas tuas terras. Araúna: isso não é problema, rei, está resolvida a questão. Eu dou as terras, eu dou os bois, eu dou a madeira, tudo que é necessário para você fazer o altar, para você oferecer o sacrifício, Araúna, teu servo, te dá. Qual foi a reação de Davi? Não, senhor. Eu vou te comprar tudo, a terra, os bois, a madeira, os ferros, tudo que for necessário pelo preço justo. Não quero nem que você me dê desconto, não quero nem que você me dê abatimento, porque eu jamais oferecerei ao Senhor algo que não me custe alguma coisa. Irmãos, temos que fazer como Davi. Se nós não estivermos dispostos a fazer sacrifício para Deus, como Deus espera que a gente faça, nós estamos desamparados, querido. Você está desamparado. Estaremos desonrando a Deus. O Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. O que você tem oferecido a Deus? Do que é que você tem aberto mão para servir a Deus? Você tem aberto mão de alguma coisa? Será que você não está oferecendo para Deus as sobras? Será que você não está oferecendo para Deus aquilo que não lhe custa nada? Porque é curioso, sabe? Pessoa pega uma virose. Eu entendo que tem virose que deixa a gente prostrado. Derruba mesmo, meu irmão. Até eu fico derrubado, não tem como fazer. Mas daqui a pouco vai melhorando.
Aí começa a me dar uma melhorada. Aí tem uma consulta médica. Olha, o médico mandou eu voltar. Hoje é dia. Não, ainda estou meio baleado, mas eu tenho que ir. Vai para o médico. Ou de ônibus, ou de táxi, ou de carona, do jeito que der. Vai. Ah, fui no médico. O médico passou mais um remédio, tal. Agora pergunta se naquele mesmo dia ou no dia seguinte tiver culto, se a pessoa vem ao culto. Não vem. Como é que teve forças para ir à consulta e não teve forças para vir ao culto, se vindo ao culto tem mais efeito do que ir ao médico? Se vir ao culto tem mais efeito do que qualquer remédio. Deus renova as nossas forças. Deus age de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que esforços nós temos feito para fazer a vontade de Deus? O versículo 25 aqui mostra que o fato de Davi ter obedecido aquilo que Deus mandou, ter feito sacrifícios para fazer a vontade do Deus que ele cria, fez com que Deus se tornasse favorável com a terra. A praga cessou. Está aqui. Por isso eu digo, irmão, não meça esforço, não meça sacrifício para fazer o que Deus manda, porque com toda certeza Deus te será favorável em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te será favorável. Creiam nisso, por favor. O problema é que poucos estão dispostos a isso. Poucos estão dispostos. Rapaz disse para o pastor assim: pastor, eu não estou ouvindo todos os cultos, porque eu moro longe. O senhor sabe, né? A distância é grande. Passagem de ônibus está cara. Mas olha, pastor, no dia que Deus me der uma bicicletinha, aí o senhor vai ver. Vai até fazer bem para a minha saúde, pedalar. Vou aproveitar e fazer o exercício, vir à igreja, voltar para a igreja de bicicleta. Passou uns tempos, Deus deu uma bicicleta para ele. Terça-feira à noite estava indo na igreja, quinta-feira à noite estava indo na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, pedalava para cá, pedalava para lá. Passaram-se os 2 meses, sumiu o rapaz de novo. Aí o pastor pega o telefone e liga para ele. O que houve, irmão? Está doente? Algum problema grave? O irmão desapareceu? O irmão não tem aparecido nos cultos? Aparece uma vez por mês, depois some de novo. O que houve contigo? Ah, pastor, o senhor não sabe o perigo que é andar de bicicleta no trânsito. Olha, vi alguns acidentes, ônibus que atropelou ciclista, carro que atropelou. Eu achei melhor ter cautela, pastor. Por enquanto estou em casa, mas olha, só pode ter certeza de uma coisa, e Deus sabe disso. No dia que Deus me der um automóvel, eu não falto culto. Passou uns dias, uns meses, Deus deu um automóvel para o cara. Conseguiu comprar um automóvel, voltou aos cultos. Durante 2 meses, terça-feira à noite estava indo no culto, quinta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Depois de 2 meses, sumiu de novo. O pastor disse, não é possível. O cara deve estar muito doente, deve ter acontecido alguma tragédia. Ligou para ele. Ô irmão, ô pastor, o que houve? Pastor, o senhor já viu o preço da gasolina? Está muito caro, pastor. Não é que eu não queira não, entendeu? É a gasolina. É caro. Só se eu fosse dono de um posto de gasolina. Caiu que tinha gasolina barata, tá, eu ia. Passou uns tempos, Deus deu condições, ele comprou um posto de gasolina. Enchia o tanque do carro. Todos os cultos ele estava na igreja. 2 meses sumiu da igreja. O pastor disse, não é possível. Tem um encanto aí com esse cara. Liga de novo para o irmão. Irmão, o que é que houve agora, irmão? Pelo amor de Deus, o que é que você vai dizer agora? Pastor, sabe qual é o problema? Meu posto de gasolina se desenvolveu, agora é grande, gigantesco. Eu comecei com 5 empregados, agora tenho 50. O tempo não dá para eu ir aos cultos, pastor, senão meu posto de gasolina vai à falência. Qual é a moral da história? A moral da história é que não falta desculpa para quem não quer honrar a Deus.
Quando a pessoa não quer honrar a Deus, meu irmão, não faltam desculpas. Quem não quer honrar a Deus, quem não quer fazer sacrifício em prol de Deus, não falta desculpa. O que não falta é desculpa. Tem desculpa aí, a torta é direito, de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira. Amém? Será que nós temos honrado a Deus sobre todas as coisas? Será que você tem honrado a Deus? Será que Deus tem sido a prioridade da tua vida? Será que Deus tem sido a coisa mais importante? Será que o teu compromisso com Deus é mais importante do que qualquer outro compromisso que você tenha? Será que Deus está lá em posição de destaque na tua vida, em nome de Jesus? Porque isso é mandamento com promessa. Aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Os que me honram, eu honrarei. Os que não me honram, eu não honro. Essa é a regra de Deus, irmãos. Não tem outra fórmula. A chave para você ser uma pessoa bem-sucedida é essa. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, eu não tenho feito isso que o senhor está dizendo aí, mas olha, Deus tem me honrado. Tem dado para levar a vida. Ops! Alto lá. Levar a vida todo mundo leva. Até o macumbeiro leva. Até o ateu leva. Mas levar a vida é uma coisa. Viver a vida é outra completamente diferente. Leva a vida. Comendo mal, morando mal, vestindo mal, problemas no casamento, falta de paz, doença toda hora, todo instante, portas que se fecham não abrem, é derrotado pelos inimigos. Não, estão levando a vida. Todos levam a vida. O problema não é levar a vida, o problema é viver a vida. Viver a vida com paz, um casamento abençoado, uma família cheia da graça de Deus, você ser uma pessoa bem-sucedida, você ter paz no teu coração, você ver os teus sonhos se tornando realidade. Não tem porta fechada que Deus não abra para você. Não tem barreira que você não possa ultrapassar. Não tem inimigo que você não consiga vencer. Isto é viver a vida. Amém? Você quer viver a vida ou você quer levar a vida? Estou levando. Como é que está a vida, irmão? Estou levando. Ainda diz assim, como Deus quer. E é como Deus quer mesmo. Porque você é desobediente. Porque você o desonra. Então Deus quer que você leve a vida assim. Porque os que me desprezam serão desmerecidos. Amém? Amém? Medite nisso. Pense nisso. Leve a sério isto em nome de Jesus. Porque se você não honra a Deus, meu irmão, com certeza absoluta, Deus não está te honrando. Com certeza absoluta, você deve estar enfrentando um perrengue danado. Deve ter problema no teu casamento, deve ter problema na tua vida sentimental. Pastor, não sei o que acontece quando eu não encontro meu príncipe encantado. Estou ficando patitia, não aparece um que presta, ou uma que preste. Pastor, os meus negócios estão sempre errados. Pastor, eu não consigo prosperar. Pastor, o que eu ganho era para eu viver uma vida boa, era para eu ter um notebook, era para eu ter o iPhone, era para eu comprar uma boa roupa. Não sei o que acontece, pastor, que meu dinheiro some e eu não tenho explicação para isso. A explicação está aqui. Está aqui a explicação. Aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Eu estava meditando nessa mensagem e eu lembrei de um homem, um irmão em Cristo. Esse homem, ele congregava na igreja metodista do Rio de Janeiro. Ele trabalhou comigo na Fermasa, uma empresa de construção naval. Seu Agostinho. Ele era apontador, ganhava um salário mínimo e meio. Era o que ganhava menos. Então ele trabalhava na nossa seção, no nosso setor. No nosso setor tinha os técnicos, tinha os engenheiros, e ele era quase como se fosse um office boy. Um senhor já de uns 50 e poucos anos. E Deus me fez eu lembrar dele. Quantas vezes
eu vi o engenheiro chegar e dizer: Agostinho, tu tem algum dinheiro aí? Porque ele emprestava dinheiro a todo mundo. E não era juros, não. Não cobrava juros, não. Você tinha um aperto. Só Agostinho, o senhor teria aí R$200 para me emprestar? Ele dizia, se ele não tivesse na hora, ele dizia: amanhã eu posso trazer. E emprestava sem cobrar nada. Você sabe o que é um engenheiro pedir a um servente: você tem aí R$300 para me emprestar, senhor Agostinho? Eu estou tão apertado, daqui uma semana sai o pagamento, eu te devolvo. E esse homem emprestava a todo mundo. Um dia eu disse: senhor Agostinho, me diga uma coisa. Qual é o segredo? Porque o senhor ganha 1,5 salário. Como é que o senhor tem dinheiro para emprestar? Esse pastor, porque ao longo do tempo Deus tem me abençoado. Ao longo do tempo eu fui construindo umas casinhas pequenininhas, simples. Onde eu moro é simples, mas eu tenho X casas construídas, uns quartinhos, eu ganho dinheiro dos aluguéis. Deus tem feito uma grande obra na minha vida, porque eu sempre honrei o Senhor, eu sempre levei Deus a sério, por isso Deus tem feito isso. E Deus fez eu lembrar disso ontem. Isso já se passaram mais de 30 anos. E Deus fez na minha memória a imagem do seu Agostinho, usando um macacão azul que ele usava, e o engenheiro chegando para ele: Agostinho, tem um trocado aí? Será que você me arranjava 300? Quando se honra a Deus, até o pouco se torna muito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. O fraco vence o forte. O pequeno vence o grande. Deus faz maravilhas na nossa vida, em nome de Jesus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia.